Bom dia! Mais um vídeo trazendo mais uma explanação. Você aí que está assistindo ao vídeo, escreva para cá contando algum fato ocorrido com você, com algum amigo, que levarei o fato narrado por você, levarei para cá, para o vídeo. Então vou trazer aqui mais uma explanação, a da jovem Josete. Vamos aí. Ela escreve assim: Bom dia, professor. Ouvindo esses vídeos, lembrei do meu vizinho e amigo do meu esposo, que fazia parte da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele, meu esposo e eu também, mas ainda bem que saí de lá com meu esposo. Só que esse amigo ficou lá. Era um homem trabalhador e dizimista fiel. Dava todo o dinheiro na Universal. E quando adoeceu, a Universal só mandava oradora e nada mais. Ele sofreu um infarto, fez cirurgia, teve parada na hora da cirurgia, parada cardíaca, e quase morria nesse dia. Só que os médicos o salvaram. Aí ele foi para a igreja e deu testemunho. Só que, depois de uma simples queda, ele veio a falecer. Aí vem a pior parte. Os irmãos da Igreja Universal dizem que Jesus salvou ele da cirurgia, mas que Jesus o levou por uma simples queda. Eu, professor, fico indignada com essas conversas fiadas desse povo. Eis aí a bela explanação de Josete. A Josete nos traz aqui que ela, o esposo e um vizinho amigo do esposo dela, os três aí, eram da Igreja Universal do Reino de Deus. E ela disse que depois ela e o esposo saíram da igreja, abandonaram. E o amigo do esposo dela ficou lá. E diz ela que esse amigo adoeceu. Ele era um dizimista fiel, dava dízimo, ofertas, dava muito dinheiro para a Igreja Universal do Reino de Deus. Só que um dia ele adoeceu, coitado. Um infarto, aqui, sofreu um infarto. Passou por uma cirurgia e na hora da cirurgia teve parada cardíaca. E aí foi, não é? Voltou aí graças à ação rápida dos médicos. Então ele teve uma parada cardíaca durante a operação do coração. Coisa horrível, né? E quase morria, quase, por um pouco. E aí depois ele se recuperou da cirurgia do coração, graças à medicina, graças aos médicos, e ele voltou à Igreja Universal para dar mais dinheiro e agradecer a Deus. Ele dizia que Deus o havia salvado. Dias depois desse depoimento dele na igreja, ele levou uma queda dentro de casa e faleceu. Veja bem, passou por uma cirurgia cardíaca, escapou, mas morreu por causa de uma simples queda dentro de casa. Aí, os irmãos lá da Igreja Universal do Reino de Edir Macedo diziam aí que Deus havia salvado o rapaz de uma cirurgia cardíaca, do problema no coração. Deus havia salvado, só que Deus resolveu matá-lo, levá-lo por uma simples queda dentro de casa. E aí a Josete fica indignada com esses discursos feitos aí por religiosos, porque são discursos completamente irracionais, não tem consistência alguma. É o que dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu. Ele dizia que o homem religioso não consegue raciocinar. O que o homem religioso diz, preste bem atenção, não tem lógica alguma.
Não tem nexo de causalidade e efeito. Entendeu? Isso é muito comum no homem religioso. Freud já dizia isso aí, há quase 100 anos. E aqui está, mais um exemplo. Veja aqui, esse rapaz da Igreja Universal do Reino de Edir Macedo dava muito dinheiro para a igreja, dizimista fiel. Adoeceu o coração. Aí ele orou bastante a Deus e a Jesus para que os dois curassem aí o problema dele. Só que Deus e Jesus não socorreram o dizimista da Igreja Universal do Reino de Deus. Deus e Jesus nada fizeram para levar saúde a ele, ao fiel. E aí o que o fiel fez? Com o coração problemático, sem força para andar, ele procurou a ciência, a medicina. Ele foi a um hospital. Entendeu? Por que ele foi a um hospital? Porque ele não encontrou a cura em sua casa, por meio de orações. Óbvio. Aí ele procurou o hospital. Aí lá, sim, foi realizada uma cirurgia cardíaca. Ele teve parada lá. O coração dele parou durante a cirurgia e os médicos conseguiram reabilitá-lo. Então, ele escapou aí, ficou bom, voltou à igreja para agradecer. E aí, dias depois, levou uma queda em casa e morreu. Entendeu, gente? É isso aí. Ele morreu e a Josete diz aqui que quando ele saiu do hospital da cirurgia cardíaca, ele foi para casa. Veja, ela diz aí, até mesmo antes, né, da cirurgia, ela diz que o pessoal lá da igreja mandava uma oradora. Aí a mulher, antes da cirurgia, melhor dizendo, né, antes de ele ser submetido à cirurgia, uma mulher, uma fiel lá da Igreja Universal do Reino de Edir Macedo, ela ia à residência dele para fazer orações e não surtiram efeito, não é? Ele acreditava, estou com a Bíblia aqui, ele acreditava, por exemplo, no que está escrito em Tiago, no Novo Testamento. Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Então ele acreditou nisso aqui, cristão, né, da Universal. Chame os presbíteros. Ele chamou e foi lá uma senhora da igreja só para fazer oração lá e nada mais. E essa senhora ficou com a língua tão seca quanto a língua de papagaio, fazendo oração aí para ele. Só que a oração não surte efeito algum. E aí ele caiu no hospital, recuperou-se, foi agradecer aí, em vez de agradecer a medicina, porque ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca, e cirurgia cardíaca, como qualquer pessoa sabe, qualquer otário sabe, cirurgia cardíaca é feita em hospital e não em igreja. Entendeu? E é isso aí, gente. Mais uma ilusão aí religiosa trazida pela Josete. Viu aí? Trazida pela Josete. E ela diz aqui que fica indignada diante dessas conversas aí dos evangélicos, porque não tem sentido algum. Mais um vídeo e muito obrigado.